Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu estava aqui em casa e eu precisei entrar para gravar alguma coisa para falar com vocês. A gente estava falando a respeito da morte. Por que que tanta gente tem medo da morte? Por que que tanta gente teme a morte? E o que é interessante de verdade é que esse assunto ultimamente tem se tornado um tabu, mesmo que as pessoas estão diante dos fatos, dos acontecimentos. O que está acontecendo de morte, eu mesmo perdi algumas pessoas queridas nesses últimos dias aí, e pessoas próximas da gente. E é muito difícil a dor da separação. Muito difícil a dor assim de ver a pessoa ser enterrada, você saber que você não vai mais ver a pessoa, aceitar, esse negócio de aceitar, não, você tem que aceitar, é difícil. Então aí a gente estava conversando aqui a respeito desse assunto, e eu consegui ver e ter um entendimento assim, não é uma coisa, nossa, como que ele é esclarecido, mas eu tive um entendimento aqui do porquê que a gente às vezes fica tão perdido com esse assunto da morte, tão desesperado com esse assunto da morte. Certamente é porque a gente não entende sobre isso. Que a partir do momento que você começa a conhecer sobre o assunto, você começa a agir diferente. O fato é que dentro da gente existem, como que eu posso dizer, instintos que são do ser humano. Alguns dos instintos, eles foram colocados por Deus dentro de nós. Olha só, mano, eu estava lendo aqui em Eclesiastes, no capítulo, deixa eu ver aqui, achar aqui de novo. Eclesiastes, que coisa interessante. Eclesiastes, capítulo 3. Até grifei aqui, ó, no versículo 11. Eclesiastes 3:11. Olha que coisa interessante que está escrito aqui, ó. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Você veja que a eternidade é um instinto que foi colocado dentro do coração do homem por Deus. Algumas pessoas disseram assim, mas Deus ele fez o homem para ser eterno. Eu não consigo encontrar isso na Bíblia. Mas o que eu consigo entender é que realmente Deus colocou no homem esse sentimento de eternidade, esse instinto de eternidade, desde a época de Adão. Na época de Adão, Adão estava no paraíso, mas ele tinha dentro do paraíso o instinto de eternidade. Porque quando Deus colocou ele no paraíso, olha que coisa interessante. Deus colocou ele no paraíso, Deus falou para ele assim, Adão, é o seguinte, você está aqui, tudo que está aqui é teu, você pode comer de tudo, você pode participar de tudo, você só não pode tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia, olha o que Deus disse, é Gênesis capítulo 2, versículo 17. Olha o que Deus disse para Adão. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí você fica pensando assim, mas Deus não fez o homem para ser eterno? Gente, Deus sabe de tudo. Você acha que Deus colocou aquela árvore lá e não sabia que Adão ia comer? Pensa bem, você acha que Deus sabia que Adão ia fazer aquilo? Deus é onisciente. É uma das qualidades eternas do nosso Deus eterno e poderoso. Ele é onisciente. Claro que ele sabia que Adão ia comer. Ele já tinha um plano traçado, um projeto feito. E aí,
ele só alertou Adão e colocou dentro do Adão este sentimento de eternidade. Ele falou assim: Adão, dia que você comer, certamente morrerás. Ou seja, olha, se nunca você comer, se Adão nunca tivesse comido, nunca tinha morrido. Mas ele comeu. E Deus sabia que ele ia comer. E aí, ele se tornou um ser como qualquer um e foi colocado para fora, lá do jardim do Éden, para viver fora do jardim, né? Então, esse sentimento de eternidade, como diz em Eclesiastes 3:11, ele foi colocado por Deus dentro do homem, dentro do ser humano, desde a época de Adão. Aí, quando a gente fala de morte, a morte parece um tabu, um negócio que fora de outro mundo. A gente pode ver uma pessoa morta, a gente pode ver uma pessoa que morreu, mas a gente não acredita que aquilo vai acontecer com a gente. É o instinto da eternidade que o homem carrega dentro dele, colocado por Deus. Que coisa interessante, né? Mas aí vem o conhecimento de Jesus Cristo. Aí a coisa começa a clarear, porque algumas coisas acontecem quando a gente começa a conhecer a respeito de Deus, a respeito do Senhor Jesus. Algumas coisas começam a acontecer que vão, acendendo aquelas lâmpadas de ideia dentro da nossa mente, que a gente vai entendendo coisas que a gente não entendia. Então, nos dias de hoje, o meu entendimento a respeito da morte nem se compara com o entendimento que eu tinha antes de conhecer a Cristo. Porque o dia que a gente começa a entender a palavra, ler na palavra, buscar na palavra, a mente da gente começa a enxergar coisas diferentes. Então, como é que eu vejo a morte hoje? A morte hoje eu vejo de uma forma que não me espanta mais. Ainda dói perder alguém querido. Ainda dói perder alguém que esteve próximo da gente tanto tempo e de repente a gente vê que essa pessoa já não está mais. Porém, já não machuca mais. Já a gente tem um consolo do Espírito Santo, porque a gente entende, principalmente, quando a gente sabe que aquela pessoa morreu salva. Não é verdade? Quando a gente sabe, por exemplo, esses dias eu perdi um amigo, pastor Eduardo. A gente andava junto, a gente conversava quase todos os dias, participava do mesmo grupo de WhatsApp, dava risada junto. A gente sabe o procedimento da pessoa, ele já foi lá na minha igreja algumas vezes, eu já fui na igreja dele também. Então a gente sabe que ele foi salvo. Então é uma certeza que a gente tem que ele foi salvo. É mais gratificante ainda. A gente fica alegre, a gente fica radiante, puxa vida, eu nunca mais vou ver enquanto estiver aqui na terra, mas eu sei que um dia nós vamos estar juntos no reino de Deus. Porque a gente hoje tem uma ideia diferente, porque as pessoas não estão muito interessadas nesse negócio de eternidade, em salvação, em reino de Deus. Aí o que acontece? Quando se fala de morte, nego treme. Porque só treme porque não tem o conhecimento. Porque se tiver o conhecimento, quando falar assim, você vai morrer, ele vai dizer que nem Paulo. O que Paulo falou lá? Eu acho que é Filipenses, né? Filipenses capítulo 1, versículo 21. Vê aí na sua Bíblia aí, ó. Novo Testamento. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Aqui, ó. Filipenses 1, 21. Porquanto para mim, olha o que ele falou, ó. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas é uma coisa que ele já deixou bem claro, ó, para mim. Por que ele falou para ele? Porque ele era entendido a respeito do que vai acontecer depois que a gente partir dessa terra.
Ele creu, ele entregou a vida para Jesus, ele tinha certeza que a vida aqui nessa terra é uma passagem rápida. Tem uns que demoram um pouco mais, outros demoram um pouco menos, tem uns que não chegam nem a nascer. Quantas mães perdem o bebê antes mesmo de nascer? Então a nossa passagem aqui é rápida, mas ele já deixou bem claro assim, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu não sei o que é para você, mas isso tem muito a ver com o seu conhecimento, com a sua intimidade com Deus, tem muito a ver com a sua vida com Deus, tem muito a ver com o seu procedimento diário, sabe? Porque quando você tem uma intimidade com Deus, você pode falar como Paulo. Ele estava dizendo, eu não sei para você, eu não sei qual é o seu entendimento, eu não sei o que você pensa desse assunto, mas para mim, enquanto eu estiver vivo, viver é Cristo, morrer é lucro. A prova disso foi essa tal dessa pandemia aí. A pandemia foi a prova disso tudo, porque muita gente morrendo, é uma doença séria, mas gente, sinceramente, a gente não pode se espantar com esse tipo de coisa, a gente tem que acreditar e viver a nossa vida. Tem gente que morreu vivo. Eu acredito assim, uma pessoa se trancar para o mundo, se isolar de tudo, com medo de uma doença, com medo de uma enfermidade, com medo de morrer, ela já está morta, ela perdeu a vida. Você vê que depois de 2 anos, agora que a coisa está começando a voltar, depois que muita gente já está vacinada, que muitas pessoas já têm aquela segurança maior de sair para a rua, de resolver as coisas, agora que a coisa está se normalizando. Mas o medo da morte é tão grande que impede as pessoas de viverem. O medo da morte é tão grande que impede as pessoas de viverem. Então, essas coisas aí, a gente precisa estar em comunhão com Deus, entendendo a respeito dos assuntos de Deus. A gente não vê de verdade o interesse, não é em todas as pessoas, é claro, a gente não pode generalizar, né? Mas muita gente, você conhece também muita gente que conhece muita coisa da Bíblia, mas não vive. Conhece a palavra, mas não vive. Tem de monte até dentro da igreja. Porque tem medo de morte, porque tem medo de morrer. Se eu sei e conheço para onde eu vou depois da morte, se eu sei que para onde eu vou, Jesus chamou de paraíso, quando ele estava na cruz, que estava com os 2 ladrões, lembra lá? Tinha um ladrão do lado direito, do lado esquerdo, e aí o ladrão disse assim, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E é Lucas 23, 42, se não me engano, capítulo 23, 42 e 43. Aí ele, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Jesus disse, olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aí a pessoa acha, olha quem não tem o entendimento. Eu busco o entendimento da palavra e entendo dessa forma. Quando Jesus disse assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso, é porque Jesus sabia que tanto ele quanto aquele ladrão ia morrer naquele dia. E a morte, para quem reconhece Cristo como seu Senhor, é um paraíso. Não é que a pessoa já vai com Deus, já está lá no céu, no reino de Deus. O reino de Deus não foi nem inaugurado ainda, de acordo com aquilo que a gente lê na Bíblia. Mas a gente vai para um paraíso. Qual é esse paraíso? É o sono da eternidade, é o sono que nós vamos dormir e só vamos acordar no dia do Senhor, da vinda do Senhor, em que nós vamos ressuscitar. Então realmente é um paraíso. Por quê? Porque enquanto a gente estiver aqui, conta para pagar, doença, um monte de remédio para tomar, problema com filho, com marido, com esposa, com pai, com mãe, é problema no trabalho, problema em casa, problema com vizinho. Que dormir é de verdade um paraíso. É descansar. Só que a pessoa não sabe disso. Ela não sabe, não tem nem noção que vai ser assim. Aí alguém diz, não, ele já foi para o céu. Jesus ele não disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Só que depois que Jesus morreu, foi naquele dia que Jesus morreu, naquela sexta-feira. Naquele dia se cumpriu ainda hoje. Só que ele não foi para o céu.
Ele ainda ficou 40 dias aqui. Depois de 40 dias só que ele foi, né, levado para as alturas. Então não é que a pessoa já vai para o reino de Deus, já vai andar na Jerusalém de rua de ouro. A gente quer isso aí, mas não é assim. Se a gente... Tem até um texto bíblico, né, que está aqui até perto de Filipenses. Deixa eu ver se eu consigo. É Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Eu quando li essa mensagem, quando li essa mensagem, muita coisa clareou na minha mente, no meu entendimento. Olha o que o Paulo disse aqui para os Tessalônicos. Ele disse assim, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Então, na verdade, quem morre em Cristo, irmão, ele está dormindo, ele está no paraíso, ele está no descanso. E aí o apóstolo Paulo diz assim, olha, você não pode ser como um incrédulo, ignorante, porque uma pessoa que se desespera por causa da morte, tem medo da morte, é uma pessoa ignorante no sentido de não ter o conhecimento do que é esse fato pós-vida, né? Morte, encarar isso aí. É uma pessoa que não tem um conhecimento. E aí ela fica toda perdida. Então, o apóstolo Paulo fala assim, olha, você não pode ficar desesperado, entristecido e ser ignorante com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Qual que é a nossa esperança? Nossa esperança é estar com Cristo. Isso vai acontecer. Talvez a vinda de Cristo, por mais que a gente esteja vendo, né, que a gente está mesmo no final dos tempos, mais do que nunca, até a Bíblia fala, né, cada dia que passa a gente fica mais perto, mas a gente não sabe. Pode ser na tua geração, na minha geração, pode ser na geração dos nossos filhos, talvez até dos nossos netos. Fato é que vai acontecer. Vai acontecer, Jesus vai voltar. Mas até isto acontecer, Jesus vai voltar nas nuvens, e aí, no dia que Jesus voltar, olha, tá explicando bem aqui, é Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não queremos, porém, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante a Jesus, trará em sua companhia os que dormem. A volta de Jesus, ele vai trazer em sua companhia os que dormem. Por quê? Vamos ver aí, Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos, né? Vamos viver aquilo que os que dormem viveram. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo e ressoada da trombeta de Deus, descerá dos céus. Olha isso aqui, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quer dizer, esse sono só vai ser interrompido, esse descanso, você vai ser tirado do paraíso, do descanso ali, da tranquilidade, quando Jesus vier, e aí você vai ressuscitar. Os que estão em Cristo, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Mas e se isso acontecer enquanto eu estiver vivo? Então você vai ser levado, né? Arrebatado, passar pela... Você não vai sentir o que as pessoas sentiram quando morreram e foram para o paraíso. Você não vai ter sentimento. Você vai ser arrebatado. Mas os que dormem ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, eu não sei se eu vou estar aqui, não
não sei se você vai estar também, mas fala dos vivos. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Meu Deus, que coisa mais linda, hein? Encontro do Senhor nos ares, nós vamos voar. Vamos voar. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí no versículo 18 diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então aqui deixa bem claro que quem tem conhecimento da palavra não tem medo da morte. Pelo contrário, sabe como diz Paulo, a morte é lucro. Ninguém quer morrer? Não, ninguém quer morrer, é verdade, essa é a mais pura realidade, mas é algo que espera por todos nós. Então, se apegue com Deus, entrega a tua vida para Deus, para Jesus, procure entender da palavra, busque pela tua salvação, tenha certeza, não é que você vai virar um anjo, não, ser perfeito. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não existe um justo sequer na terra. Todo mundo erra, todo mundo peca. Mas aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. A Bíblia fala que aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Então vamos crer, vamos buscar nossa salvação. Se você tiver salvação, você vive dia após dia sem medo da morte. Tá bom? Que Deus te abençoe.